Questão 35. Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono, que é o CO, pois esse gás pode causar vários danos à saúde. Então, essa questão está lidando com o tema do monóxido de carbono. Agora, esse gás, que é o monóxido de carbono, o CO, como que ele pode nos fazer mal? Primeiramente, vamos olhar o nosso sistema respiratório para poder entender. Temos um desenho esquemático mostrando o nosso sistema respiratório. Para iniciar, vamos pensar. Nós temos um movimento que nós fazemos de maneira automática, não paramos para pensar, mas que é importante, que é inspiração e expiração. Temos o ar que está no ambiente, que estamos respirando. Quando inspiramos, colocamos esse ar para dentro dos pulmões. O pulmão se enche. Quando expiramos, colocamos esse ar para fora. Esse ar que estava aprisionado nos pulmões, ele é jogado para fora. Movimento inspiração e expiração. Inspiração, ar para dentro. Expiração, ar para fora. Esse ar que vai adentrar nossas vias respiratórias, ele irá passar traqueia, brônquio, bronquíolos e alvéolo. Vamos observar essas estruturas. Então, temos um novo esquema mostrando nosso sistema respiratório, iniciando por traqueia, essa estrutura mais calibrosa, é brônquio, bronquíolo. Podemos imaginar como se fosse uma árvore. Traqueia seria o tronco da árvore, brônquio seria as ramificações dessa árvore, bronquíolo uma ramificação menor dessa árvore, e chegamos nas folhas, que seria os alvéolos, essa parte terminal, final dessa árvore. E destacando, esse alvéolo ele é importante, porque nesse local ocorre trocas gasosas que é necessário para a nossa sobrevivência. Vamos entender? Então, esses são os alvéolos, essa estrutura sacular, ok? E nesse local é feita uma troca gasosa. Não está aqui mostrando no desenho, para não poluir muito a imagem, mas nosso coração, ele bombeia sangue, ok? Sangue vem do corpo, coração bombeia e encaminha esse sangue que vem do corpo para nossos pulmões. Quando esse sangue que vem do corpo chega em nossos pulmões, esse sangue está rico em CO2. É o que chamamos de sangue venoso, ok? Esse sangue chega nessa estrutura que ela é composta por uma grande rede capilar rica em CO2, ok? E nos alvéolos ocorre uma troca gasosa, de forma que esse CO2 em excesso, ele é expulso, vamos pensar assim, eliminado para dentro dos alvéolos, e esse O2 que está nos alvéolos, ele adentra para essa rede capilar, tornando o sangue mais arterial. Okay? Sangue chega nos alvéolos venoso, rico em CO2, e sai rico em O2, que seria o sangue arterial. Okay? Esse processo de troca gasosa, vamos eliminar CO2, colocar para dentro desses alvéolos e absorver O2 para essa rede capilarizada, nós chamamos de hematose, ok? Essa troca gasosa, hematose, ocorre nos alvéolos, certo? Agora, como que esse CO2, que é o gás carbônico, e o O2, o oxigênio, ele é transportado no nosso sangue? Tem uma estrutura que é importante, tem uma célula sanguínea que é importante, que faz parte desse processo. Essa célula é as hemácias, ok? As hemácias,
esse CO2 que está no nosso corpo, ele é um resíduo da respiração. Ele precisa ser eliminado. Esse CO2 ele se adere às hemácias, chegando nos alvéolos, CO2 ele desprega, vamos pensar assim, sai das hemácias, entra os alvéolos e é eliminado. E o oxigênio, que tem uma afinidade por essa hemácia, ele adentra esse capilar e nas hemácias que são ricas em hemoglobinas, o oxigênio tem uma afinidade por oxigênio, ele absorve o oxigênio e transporta esse oxigênio. Esse oxigênio que foi adquirido nos alvéolos será transportado para o nosso corpo, para ser utilizado na respiração celular de todas as células do corpo. Porque esse sangue, como eu falei, que foi bombeado do coração para os pulmões, ele retorna dos pulmões para o coração e o coração novamente bombeia esse sangue, distribuindo esse sangue para o nosso corpo. E de forma que esse ciclo se repete, ok? Agora, o que acontece? Esse processo ele precisa acontecer. Veja, as hemácias chegam nos alvéolos, esse oxigênio que está nos alvéolos, ele tem uma afinidade pelas hemácias, as hemácias absorvem esses O2 devido à hemoglobina que está dentro das hemácias e distribui para o corpo, de forma que ao chegar a outros locais do corpo, esse oxigênio é desprendido de forma a ser utilizado para as células do corpo. O problema acontece porque, como diz a questão da intoxicação por monóxido de carbono, imagine, quando inalamos esse gás, CO, que seria monóxido de carbono, isso se torna um problema. Por quê? Porque quando o CO é inalado, lembra, inspiração, esse CO, não CO2, CO, ele vai até os alvéolos, nos alvéolos, esse CO, ele adentra esse capilar, ok? Só que ocorre um problema porque o CO ele tem uma grande afinidade pelas hemoglobinas, criando uma reação estável. Quando isso acontece, ocorre essa reação estável na hemoglobina que está dentro das hemácias, monóxido de carbono cria essa reação estável. Essa hemoglobina, que faz parte das hemácias, ela não vai mais ser capaz de transportar o oxigênio que é necessário para as funções vitais do corpo de um indivíduo. Essa hemácia não vai ser mais capaz de transportar oxigênio, o que cria um problema. Então, temos aqui a hemoglobina. Hemoglobina, ela faz parte das hemácias. Quando entra em contato com monóxido de carbono, cria essa reação muito estável, carboxihemoglobina, de forma que essa hemoglobina não mais é capaz de transportar oxigênio. Então, perceba, em estado normal, a hemoglobina, lembrando, temos o nosso coração que bombeia sangue para o nosso corpo. Sangue chega para o coração bombeia, encaminha sangue para nossos pulmões. Nos pulmões ocorre essa troca gasosa, elimina-se CO2 e absorve oxigênio. A hemoglobina, que faz parte das hemácias, fazem esse transporte. Agora, o que acontece? Quando inalamos monóxido de carbono, cria-se essa ligação, essa reação muito estável, de forma que essa hemácia
não é mais essa hemoglobina que está dentro da hemácia, não é mais capaz de transportar oxigênio para o corpo de um indivíduo, de uma pessoa, o que cria um problema. Perceba, a depender da concentração de monóxido de carbono que esse indivíduo ele, inala, ele pode ter dor de cabeça, náusea, dificuldade de respirar, colapso, tontura, perda de consciência, até morte. Por quê? Tem mais e mais hemoglobinas que criaram ligações estáveis e que não é mais capaz de absorver o oxigênio que está no ambiente que o indivíduo está respirando. Esse é um problema. Então, vamos voltar à questão. Então, voltando na questão, vamos reler novamente a questão. Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono, CO, como já explicamos, pois esse gás pode causar vários danos à saúde. A tabela abaixo mostra a relação entre a qualidade do ar e a concentração de CO, que é monóxido de carbono. Então temos aqui duas tabelas. Primeira tabela, qualidade do ar, e ligando a relação de concentração de CO2 por ppm. ppm seria partes por milhão. Uma média de 8 horas. Inadequada se essa concentração está em 15 a 30 partes por milhão. Ok? Péssima se ela está em 30 a 40 partes por milhão, e crítica se está acima de 40 ppm, parte por milhão. Ok. Para analisar os efeitos do CO, monóxido de carbono, sobre os seres humanos, dispõe-se dos seguintes dados: concentração e os sintomas que pode dar nos seres humanos. De 10, concentração 10 ppm, nenhum sintoma, concentração 15, diminuição da capacidade visual, concentração 60 ppm, dores de cabeça, 100 tonturas, fraqueza muscular, 270 ppm inconsciência e 800 partes por milhão, até mesmo morte. Ok, vamos ver a questão. 35. Suponha que você tenha lido em um jornal que na cidade de São Paulo, foi atingido por um péssimo nível de qualidade do ar. Ok, cidade de São Paulo, muitos veículos, carro, por exemplo, ônibus. No processo de queima, eles vão eliminar CO, que é monóxido de carbono, e isso é um problema, ok? Então, uma pessoa que estivesse nessa área poderia. Então, nesse jornal disse que que o nível está péssimo. Se está péssimo, vamos jogar na tabela para poder responder a questão. Então, o nível está péssimo, então está entre 30 a 40 ppm. Então, qualidade do ar está péssima, a concentração de CO, no caso, monóxido de carbono, está em 30 a 40 ppm. Ok. Se está entre 30 e 40, jogando aqui na concentração de CO por ppm, nós vamos jogar mais ou menos aqui em 15, que vai estar entre 10 e 60, ok? Nesse nível, o que nós podemos ter? Diminuição da capacidade visual, ok? Agora, por que isso acontece? Como explicamos antes, CO, monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina, que faz parte das hemácias. Essas hemoglobinas não vão transportar oxigênio, de forma a causar perda de função do nosso corpo. Nessa concentração péssima, vai causar uma diminuição da capacidade visual, ok? Que as funções cerebrais, visuais, vão ter uma perda de função. Não vai estar chegando
oxigênio necessário para manter as funções necessárias. Nessa concentração, diminuição da capacidade visual. Ok. Vamos ver as opções? Então, seria letra B. Então, diminuição da capacidade visual, ter sua capacidade visual alterada. Certo? Então, esta foi a questão de hoje, vídeo de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.